Salve galera, como vocês estão? Hoje nós estamos com o nosso grande camarada Tomás. Fala, camaradas do Crítica Jurídica, tudo certo? E eu não sei se vocês chegaram a assistir, mas essa semana saiu a entrevista do Lula lá na CNN. Ele foi, se não falha a minha memória, na segunda-feira. Ele participou daquele programa que é o WW, que o âncora é o William Vac, né? E a gente estava bem entusiasmado para ver o Lula lá, até porque a gente sabe que o William Vac é um porta-voz de setores da burguesia, né? E sempre foi um cara que foi porta-voz mesmo de ideias conservadoras e ideias reacionárias no Brasil. Isso não é novidade para ninguém. E a gente estava então, né, entusiasmado para ver como o Lula ia se ia sair bem e tudo mais. Em linhas gerais, acreditamos que ele se saiu bem, né? Não sei o que tu acha em linhas gerais. De fato, perfeito. Eu acho que foi bem melhor até pelo formato, né, diferente, mesmo o formato da sabatina do Jornal Nacional. Muito melhor do que os debates que a gente está acostumado a ver, com pouco tempo para pergunta, para resposta, onde o candidato não consegue se aprofundar, né? Uhum. É, bem isso, né? Porque tendo mais tempo, como ele teve na entrevista da CNN, podendo responder as perguntas com a devida atenção, deu para ver que ele se aprofundou muito mais e conseguiu responder muito bem as questões. Perfeito. Coisa que lá no debate da Band não aconteceu. Claro. Saca? Talvez muito pelo formato debate, por ter pouco tempo para discussão lá no debate da Band, diferente do formato de entrevistas, né? Que daí pode ficar ali desenrolando todo o novelo. Mas surgiu uma pergunta muito inusitada lá pelas tantas no programa do William Vac, né, que foi o que mais deixou eu e o Tomás assim, bem surpresos assistindo ao programa, porque de resto a gente achou que o Lula acabou mandando bem, respondeu de forma profunda, estava com uma energia boa, uma energia mais... Tá mais revigorado. Né? Mais revigorado, né? Acho que mais entusiasmado mesmo, diferente daquela postura de jogo parado que ele foi pro debate na Band. Ele foi mais se impondo, né? E lembrando mais aquele Lula que a gente vem na nossa memória de antigamente, tá certo? Mas o mais inusitado foi que lá pelas tantas o William Vac faz uma pergunta relacionada a se num eventual governo Lula, após a posse, após que o Lula assume o governo, se ele teria a chance de anistiar Bolsonaro. Pasmem, galera, ele realmente teve a coragem, a cara pálida, de perguntar isso pro ex-presidente Lula, e ainda em rede nacional. Tá certo? Ele teve a cara pálida e nojenta que ele tem de fazer uma pergunta desse porte. Eu simplesmente pergunto a vocês, a quem interessa uma anistia ao governo Bolsonaro e a todos aqueles que deram cabo de levar o movimento bolsonarista até onde chegou? A quem interessa essa merda? Perfeito, acho que essa é a pergunta principal, né? Porque no momento que discuta ele perguntar, mas por que William Vac? Por que anistiar o Bolsonaro? A quem interessa isso? Um governo que cometeu tantos crimes na saúde, né, relativo à pandemia, Perfeito. Crimes sanitários, desmatamento, violência política praticada por todos aqueles que se julgam parte do movimento bolsonarista. Fraude na compra das vacinas. Fraude na compra das vacinas. São contrários à própria eleição, né? O próprio funcionamento Perfeito. estável da democracia, que é pelas urnas eletrônicas. São totalmente contrários ao sistema eleitoral de forma eletrônica, ficam pedindo voto impresso, né? Então, esse desgoverno, o cara ainda tem a capacidade de falar, tá, mas teria uma possível anistia para esse desgoverno? Eu não acho, pessoal, que isso vem da cabecinha do William Vac, da espontaneidade de William Vac. Tá certo? O histórico do William Vac como um jornalista, como alguém que faz parte do debate público, sempre foi de um cara conservador, reacionário, com ideias liberais. Perfeito. Tá certo? Então, ele fazer essa pergunta... O Tomás pode tossir ali, ele tá um pouco mal da garganta e a gente pede desculpa, pessoal. Mas o Tommy tá com problema na garganta, então aí por isso ele vai ter que dar aí uma saidinha. Mas então, continuando para vocês.
esse ponto do William Vac fazer essa pergunta assim do nada, isso só quer dizer que não vem da cabecinha dele, não é espontâneo isso. Para mim é claro que ele deve ter vindo algum direcionamento de cima, né, daqueles que estão acima dele na hierarquia do editorial da CNN, de fazer esse tipo de pergunta, para que o Lula desse algum tipo de resposta, mostrar qual seria a abordagem do Partido dos Trabalhadores quando assumirem o governo, aqueles que todos que deram cabo ao movimento bolsonarista, e eu não falo só aqueles que defendem o Bolsonaro em si, tá, pessoal? Eu falo de ministros de Estado, tá bem? De deputado, senador, tá bem? Todos esses deram cabo e levaram adiante o governo Bolsonaro, tá bem? Inclusive, já se tem notícias aí, vocês podem inclusive pesquisar que assessores do Bolsonaro, assessores dele de dentro do Planalto, já estão fazendo movimentações junto ao STF, junto ao TCU e junto ao Congresso Nacional para tentar buscar meios de fazer uma conversa para ter um projeto de anistia, tá? Ao alto escalão, aos generais, né, o generalato, ao alto escalão do governo, importantes ministros de Estado, tá certo? E aqueles pontos que são referência ao movimento bolsonarista, tá bem? Então eu acho que a gente tem que se manter muito atento a isso. A gente não pode ficar num lero-lero de já ganhou e tal. Eu sei que as pesquisas que estão vindo agora são pesquisas positivas e, de fato, não acho que o 7 de setembro representou grandes coisas para o movimento bolsonarista, mas a gente não pode entrar naquela do já ganhou e paz e amor e por aí vai. Não, eu acho que o jogo continua sendo um jogo duro, tá bem? O Bolsonaro vai tentar ganhar, sim, de fato, as eleições até o final, mas sabendo que se ele não ganhar, ele ainda tem vários mecanismos para fazer com que ele não responda à justiça, tá bem? Para fazer com que a sua família não responda à justiça, que não... O Bolsonaro a gente sabe que é um cara muito preocupado com patrimônio familiar, né? Então eu sei que depois de passado o período que Lula assumiu o governo, ele vai ser um cara principalmente preocupado em proteger o patrimônio familiar dele. Tá bem? Então pode ser que tenha um acordo nesse sentido, ou que a gente veja mais setores da burguesia querendo caminhar para fechar um tipo de acordão nesse sentido. Para que a gente não consiga ter acesso aos documentos que têm sigilo de mais de 100 anos, para que a gente não saiba de muita coisa que andou acontecendo na Amazônia e também na gestão da pandemia, né, pessoal? Não vamos esquecer. Então tudo isso ainda tá em jogo, tá no jogo político, tá bem? E não só porque nós vamos eleger Lula, que fosse ainda de forma massiva, né, com uma margem ampla de votos, ainda assim isso não tá garantido que Bolsonaro vai responder na justiça. Nada disso tá resolvido, pessoal. E lembre-se, o Brasil é um país que historicamente sempre foi um país de conciliação. Né? Não tô falando merda, sempre foi um país de conciliação. Basta lembrar na concessão de anistia para todos aqueles que deram cabo também da ditadura militar de 21 anos aqui no nosso país. Tá bem? Ou seja, não é de hoje, boa parte dos setores da burguesia tentarem a todo custo, depois de fazer uma cagada monstruosa, passar um acordão de anistia e esquecer, limpar da cabeça dos brasileiros aquilo que aconteceu e segue o jogo, segue a história, né? Então acho que a gente tem que sim se manter muito atento a isso, tá bem? A gente tem que militar para mostrar o que está acontecendo nesses bastidores da política, né? Porque a gente sabe que esse tipo de notícia não fica veiculando na grande imprensa, tá bem? Mas a gente tem que alertar aqueles que são próximos, aqueles que a gente tem acesso a conversas e tal, tem que mostrar isso acontecendo nos bastidores da política. Tá bem? E se vocês pesquisarem, é só vocês olharem aí nas notícias. Vão ver
Quantos assessores jurídicos do Bolsonaro já estão fazendo essa movimentação? Tá bem? Tanto junto ao STF, ao TCU, Congresso Nacional, tá bem? Tudo assessor lá do Palácio do Planalto, né? Que assessoram ele de dentro do Palácio do Planalto, tá bem? Então vamos manter o olho aberto, pessoal. Não vamos esquecer da nossa linha. Se mantenhamos fortes, unidos até o final. Eu acredito, sem dúvida, que a gente vai vencer, mas não esqueçam que o jogo é duro, tá bem? O Tomás ainda tá tossindo ali, eu vou ver se ele tá melhor. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje seria isso, um vídeo mais curtinho. Um beijo no coração e até a próxima. Valeu!